Olá, boa noite, Boa Lanuzzi, como vai? noite. Tudo bem? Certo? Já tem algumas pessoas na sala, né? Boa noite a todos. Oi, Jamil, olha aí. Adriana, Jackson, Olímpia. Certo? Eu acho o seguinte, eu vou confessar inicialmente que eu estou nervoso, eu estava conversando com o Lanuzzi sobre isso, eu sempre fico nervoso nesses momentos assim de lançamento, abertura de exposição, né? Sempre tem uma adrenalina. Olha o Alberto aí, boa noite, Alberto. Certo? Alberto é um homem que está seguindo o Conselheiro, Antônio Conselheiro. Está na trilha de Conselheiro, um trabalho maravilhoso. Certo? Então, eu sempre fico nervoso, né? Mas na medida que as coisas vão acontecendo, eu vou me acalmando, a temperatura vai chegando no lugar e indo. Eu acho que talvez a gente quer falar alguma coisa, vamos dizer assim, né? Com as pessoas, dar uma boa noite. Eu nem me apresentei ainda, mas a maioria das pessoas pode te conhecer. Não sei se a maioria me Você conhece. é muito conhecido, você é muito conhecida. Boa noite, então, a todas, todos e todos que estão aqui, né? Que bom nessa noite de quinta-feira chuvosa em Salvador, Chuvosa. pelo menos, né? O que eu acho uma Se fosse um delícia. lançamento físico, era possível até que a gente nem fosse, que ninguém viesse, porque a chuva que caiu aqui em Salvador não foi brincadeira, né? Agora que Mas vai acalmar um pouquinho. isso. Então, acho que a gente podia esperar assim, uns 5 minutos, né, para começar a conversar alguma coisa, esperar as pessoas chegando mais um pouco. Vamos, e pode ficar nervoso, Álvaro, não se Eu preocupe, tô, não. eu Eu tô. também estou. Eu também estou. Você tem essa vantagem que você é professora, você tem essa manha de falar em público, falar com as pessoas, isso aí já flui em você Isso é um bom naturalmente, disfarce. né? Hein? Esse é um bom disfarce. É um bom disfarce, é verdade. E, na verdade, eu sou uma pessoa bastante tímida, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa bastante tímida. Eu sei o que é isso, porque eu sou também, né? Eu também sou. Tem gente que não acredita quando eu falo, mas eu aqui sei onde minha timidez pega. É. Tá chegando um Disfarça bocado de bem. gente aí, já tem o Marilton, já tem a Eliane Veloso, bacana, Eliane. A Eliane é, porra, minha parceira de muitos anos e foi, de alguma forma, responsável por uma mudança no meu olhar fotográfico, com a criação das Semanas Sergipanas de Fotografia, isso lá pelos idos dos anos 90. Dos anos 90. A Eliane é uma fotógrafa pernambucana que morou nos Estados Unidos e foi parar em Aracaju enquanto eu morava lá. E aí, essa chegada dessa mulher deu uma reviravolta em tudo, pelo menos na minha vida, no meu olhar, na minha fotografia, né? Foi muito bacana aquelas semanas. São os bons encontros, né? São os bons encontros, né? É verdade. Essas coisas que ficam, né? São as coisas que ficam. E nós, fotógrafos, mais do que ninguém, sabemos um pouco dessa natureza dos encontros, particularmente os fotógrafos que fazem retratos, né, que tem essa relação muito próxima, ou seja, que tem que respeitar essa própria natureza do encontro, né? Esses retratos de faces mesmo é um pouco isso. São encontros que se deram ali, né, onde eu me mostrei e as pessoas se mostraram e vieram, né? E tem aquilo, eu estou ali, eles estão também, e a força desses retratos, eu acredito que é um pouco isso. Acho que é um pouco isso. Até falando de outra, quer dizer, do mesmo assunto, mas dando outro exemplo, hoje à tarde eu escutei o Rubens Mano, que é um artista contemporâneo brasileiro, que eu tenho um trabalho muito interessante, um trabalho com um viés político muito forte também, principalmente relacionado com o urbano, com a cidade. Estavam comentando, não me lembro exatamente a pergunta que estavam comentando, e ele falou assim, se um prédio, por exemplo, era um hospital e virou um centro de cultura, porque essa potência já estava subjacente ali naquele lugar. Então, quando ele falou isso, eu pensei também nos nossos encontros enquanto pessoas, né? Por que alguns encontros nos transformam de uma forma inacreditável, assim, como o seu encontro com a Eliana Veloso mudou o seu olhar, porque já era subjacente isso, a potência já estava ali.
Era só uma camada que precisava ser Um rompida. empurrãozinho, um toque, e aquilo ali explodiu. Né? Porque Esses senão... próprios retratos de faces, você que acompanhou. A gente podia ir começando já a Eu falar acho que nós já começamos, disso, né? Exatamente. Mas deixa eu lhe apresentar aqui para as pessoas. Não, eu sou Álvaro Vilela, sou fotógrafo, sou autor desse projeto, desse livro Faces, que estou lançando aqui agora. Acho que quase todo mundo aqui me conhece. E Lanuzzi Pasquale é uma amiga, né, já de algum tempo, e tem uma responsabilidade muito grande nesse projeto, porque foi ela e João Zito, que era o marido dela, que faleceu uns anos atrás, que fizeram a curadoria. Na verdade, assim, eles terminaram sendo responsáveis por me convidarem para fazer as fotografias. Eu acredito que vocês participaram desse convite também, ou vocês também foram contratados? Acho que não, né? Eu fui contratado pela... exato, eu fui contratado pela Secretaria de Cultura junto com a CEPROME, eu e mais 2 fotógrafos, para trazermos as fotografias das comunidades quilombolas, porque eles estavam num processo de legalização das terras quilombolas, não foi isso? Não foi, Lanuzzi? E aí, inclusive, a gente não se conhecia nessa época. Isso foi mais ou menos em 2010, em 2010, por aí. né? O projeto foi lançado em 2011, essa coisa aconteceu em 2010. E aí Lanuzzi fazia parte da equipe de curadores do projeto, né? Nos conhecemos aí, eu já conhecia o João Zito, parece, e conhecia a Lanuzzi nesse trabalho, e ela, junto com eles, que resolveram trazer isso. A Lanuzzi hoje, depois da morte de João Zito, Lanuzzi teve que se reinventar também, de todas as maneiras, e dar prosseguimento ao trabalho que os dois faziam juntos, e muito bem. E a Lanuzzi hoje, ela já era, né, mestre em arte visual, é professora, é curadora, e hoje dirige o Ateliê Ativa, que é um ateliê super bacana que tem aqui em Salvador, ali no Rio Vermelho, e que tem trazido e dado grandes contribuições na área das artes visuais, né? Então, para mim, uma honra muito grande estar aqui com a Lanuzzi, batendo esse papo, conversando, trazendo um pouco essas histórias. Olha o Manu aí, Castrum, certo? Grande figura, que, inclusive, é uma das pessoas que fez um texto preciso, certo? No livro Faces. Né? Enfim, e aí, para mim, é um prazer muito grande, certo? Estar aqui nesse momento onde a trajetória do Faces desemboca aqui nesse livro virtual ainda, mas que, com certeza, ele vai vir a se transformar num livro físico, e aí sim faremos um outro lançamento. E está aqui com Lanuzzi nesse bate-papo, conversando e trazendo essas histórias de como é que foi, o que aconteceu e tal, enfim. Lanuzzi, certo? Um prazer, assuma. Então, a primeira, eu tenho que agradecer o convite de estar aqui, né? Me sinto honrada de estar nesse lançamento, né? E resgatando uma história que tem mais ou menos 10 anos, 11 anos, não é? Alguma coisa assim, e que começou de uma forma, assim, acho que até bastante despretensiosa, né? De fato, quando nós fomos chamados, os fotógrafos já haviam saído a campo, né? Já tinham feito as suas imagens, era você, Márcio e Rita Cliff, exatamente. Foi o Márcio Lima e a Rita Cliff. Isso. E eu acho que o impacto com o resultado das fotos ficou tão bacana que resolveram fazer uma exposição desse material. E e isso eu acho importante resgatar, esse primeiro momento. Mostre aquela primeira exposição. Eu estou aqui com a minha equipe de apoio, né, que é o Júnior da Dudes, que está aqui, né, do lado, nesse apoio. Mostra aquela primeira foto do Palácio do Governo, exatamente. Foi a primeira exposição do Faces. Essa é um recorte só do Faces, mas tem as outras fotos dos outros colegas que eu não tenho aqui. Então, eu acho importante retomar essa história lá de 10, 11 anos atrás, porque foi uma exposição montada para as pessoas que vinham das comunidades, para uma série de discussões que aconteceriam, que eu não me lembro exatamente o que era, se era um congresso, se era, enfim, relacionada à assinatura dos documentos de posse das suas terras, que se montou essa exposição com o material dos 3 fotógrafos, evidentemente,
festejando. Então, em 2010, no Palácio do Governo, foi no Palácio do Rio Branco. Foi no Palácio do Governo. Essas pessoas ocuparam esse espaço. Eles e elas eram o centro das atenções nesse momento. Essa comunidade veio toda para lá, para essa abertura de exposição. Foi lindo, né? Foi emocionante. Assim, foram vários dias de seminários, de encontros, e de uma programação para eles, para essas comunidades, relacionado a essa assinatura de posse de terra, das terras, e essa exposição que eles podiam se ver na exposição. Foi muito bonito na noite de abertura, eles estarem se vendo. Se olhando, se vendo, exatamente. Sendo retratados de uma forma com toda a dignidade que eles carregam, com todas as marcas de luta que eles carregam, com toda a história que eles carregam, que é inseparável da existência deles, né? Então, isso eu acho que é importante resgatar. E na época, na verdade, eu nem posso dizer que eu fui curadora, eu fui organizadora da exposição, junto com os artistas, com o Joãozito, e escrevi um texto para estar na exposição. E eu lembro que eu comecei o texto, tentei localizar aqui para tentar lembrar exatamente, não encontrei, mas eu falava que ficava evidente nessas fotos a desproporção da luta, né? A força comunal com qual essas pessoas lutavam. E não lutavam de uma semana, de 2 semanas ou de 2 anos que a gente está lutando ferozmente contra esse vírus. Elas lutavam há séculos contra uma força opressora que as raptou das suas terras de origem de África, trouxeram-nas para cá como escravizadas, né? Era um sequestro, e quando termina esse período de sequestro, são largadas ao léu, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de reparo, sem nada. Mas elas se mantêm, desde lá, na luta, vivas e coerentes com essa necessidade de terra, mas não de terra no sentido mesquinho que nós somos acostumados, que a sociedade eurocêntrica trabalha, minha terra. Não, eles falam de nossa terra, de nossas raízes, as nossas conexões. Se eles perderam, ou se foram roubadas as conexões de África, né, que muitas é impossível conectar, descobrir qual é a região, de onde vieram, quem eram suas famílias, de como que ano essas famílias foram raptadas, trazidas para o Brasil. Isso se perdeu, porque os documentos, inclusive, foram queimados, outro crime gigantesco. A terra em que eles ocupam durante séculos, décadas, e lutam, seus pais, seus filhos, quem veio antes, quem veio depois, e projetam para um futuro que tomara que a gente consiga aliados cada vez mais fortes, que tenham o poder de ajudar que essas lutas sejam gloriosas, porque é vergonhoso quando a gente olha a desproporção contra quem eles lutam, né? E há séculos. Então, eu acho, desculpa até se eu me estender, viu, Álvaro, se precisar me cortar, por favor. Acho que é isso mesmo, importante. Porque eu acho assim que falar desse contexto geral é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer nesse momento, porque o livro, todos vocês as imagens são belíssimas, como todo o trabalho de Álvaro, e vocês vão poder baixar o livro, acessar ele e curtir isso detalhadamente. Mas é importante resgatar essas histórias que geraram esse livro, né? E se a gente estava falando antes desses encontros que provocam acontecimentos e são potências que já estavam ali, que só precisaram de um cliquezinho para se efetivarem, eu acho que esse trabalho de Álvaro passou por isso, porque vem de um contrato de uma característica bastante publicitária, digamos assim, né, de registro, não publicitária não, desculpa, documental, de documentar essa comunidade, essas pessoas, o território. Na verdade, o documento era, vamos documentar o território, né? E as relações ancestrais. Exato, para fazer parte... trazer as relações ancestrais.
Eu tive, né, que traduzir isso em imagens, né? Como é que seriam essas relações ancestrais? Eu tive que trazer isso em imagem. Esse foi o desafio. Inclusive para compor o próprio processo de legalização das terras, se eu não me falha a memória, né? Tinha uma conexão direta essa produção de imagens também com produção de documento válido para o processo, de algum jeito, né? E eu acho que isso ultrapassa, em determinado momento, Álvaro é ultrapassado por isso, né? Pelas histórias, pelas pessoas, e, enfim, eu acho que depois Álvaro vai falar mais detalhadamente das imagens, do processo dele, então eu vou falar assim, um pouquinho mais de forma geral. Assim. Eu estava conversando com o Álvaro outro dia, que eu acho que uma das coisas importantes dele falar é sobre a história dele de militância política, como um homem nordestino, que sempre militou pela liberdade, pelos direitos, pela democracia, e essas posições progressistas contra essas lutas humanitárias legitimam ou sensibilizam quando ele encontra essa comunidade, né, e percebe que é gritante a opressão, as injustiças, a desigualdade de luta dessas comunidades contra o poder, tanto o poder público, né, porque o poder público massacra as populações também. Em alguns momentos a gente consegue respirar, as populações conseguem respirar, mas a maior parte da nossa história no Brasil, o poder público é um poder opressor das comunidades em todas as esferas, contra o capital, os grandes fazendeiros, a produção desenfreada, a destruição das paisagens naturais, pelo agronegócio, que ele não é pop, por todas essas forças que são destrutivas, que se desconectam da vida. Então, acho que Álvaro, quando encontra essas pessoas, essa história dele, da militância progressista, desde a juventude, aflora novamente. Claro que nunca abandona, né? Mas, graças a isso, que ele percebe também que a história dessas pessoas estão marcadas nos próprios rostos. E isso é um dado que eu acho importante. Quando a gente olha para essas faces, para esses retratos, o que a gente vê é uma marca de luta e uma marca de força. E quando o Álvaro imprime elas num tamanho agigantado, né, proporções aumentadas, né, eles nos olham de uma forma que a gente chega a se constranger. É vergonhoso a branquitude, ou o poder, ou se a gente pensar essa civilização que é formada ainda pensando nessa eurocêntrica, que esquece as suas populações, os modos de vida originais dos territórios, e esses povos que foram trazidos e largados aqui nesse território também, que não se conecta, como se o modelo de civilização fosse único, eurocêntrico. Quando a gente se olha, a gente se coloca frente a frente com essas pessoas, com esses retratos, a gente percebe que realmente nós não somos nada. Nós não podemos olhar e continuar pensando, existem eles e existem nós. Nós temos que baixar o olhar, pedir perdão, eu acho que pedir desculpa, e buscar modos de nos aliar a essas populações. E a gente não precisa nem ir para o quilombola, ou essas comunidades isoladas, tanto indígenas quanto quilombolas. Nós temos na nossa cidade de Salvador essa mesma segregação, essa mesma mesquinhez civilizatória. Então, a gente tem que mudar isso nas nossas relações. E olhar para as faces que a Álvaro nos apresenta não é um mérito de Álvaro, embora seja um grande fotógrafo impecável, o mérito está na força dos que vieram antes, dessas pessoas, que continuam conduzindo-os e vão continuar mantendo eles vivos e firmes para além de nós. E eu acho que esse trabalho de Álvaro é um chamamento para nos aliarmos. Gente,
Ai, nossa. Eu chego... Desculpa. Nossa. Então, cara, Mas eu acho muito... Eu acho que é exatamente isso. Essa coisa que você falou da minha militância e como isso interfere, né, como isso me forma enquanto homem, enquanto fotógrafo, enquanto artista, eu acho que isso é fundamental, né? Porque já me foi dito uma vez, né, que as fotografias tinham um viés etnográfico. E eu, sinceramente, eu não concordo. Eu acho assim, que essa abordagem mais da antropologia, ela se coloca com uma distância, né, que eu, como homem de esquerda, como artista, não tenho. Né? Eu vejo a minha abordagem muito mais engajada. É aquela coisa, assim, eu me vejo assim, eu tenho um lado. Na verdade, talvez a diferença da abordagem etnográfica talvez seja eu assumir um lado na minha narrativa. Então, as minhas fotografias, elas vão sempre por esse outro viés. Eu estou sempre olhando a partir da perspectiva dessas pessoas, mesmo eu não sendo, como você falou outro dia, eu sou um não negro, né? Como é que você falou? Um homem não negro, porque eu não sou branco, eu não sou negro, eu fico assim, né? Mas eu me coloco nesse lugar. Me coloco nesse lugar e assim, foi uma vida inteira me colocando nessa perspectiva, mas não só das comunidades quilombolas, mas do povo brasileiro oprimido de uma forma geral. Então, quando eu vou para essas comunidades, o lugar que eu me coloco é muito claro, né? Inclusive, quando eu resolvi ser fotógrafo, não sei se você sabe, Lanús, quando eu resolvi ser fotógrafo, eu era estudante de biologia, né? E assisti um filme, eu já era militante, e assisti um filme que é Sob Fogo Cerrado, e esse filme é exatamente o Nick Nolte que fazia, e é um repórter fotográfico que vai cobrir a guerrilha da Nicarágua, e lá ele percebe como ele, se mantendo como jornalista, só isento de lado, ele estava sendo usado pela contra-revolução, pelo governo Somoza e pela CIA, para mapear a revolução. E ele diz, porra, então eu aqui no lugar que eu estou servindo a contra-revolução. E a partir dessa, que ele percebeu que não dava para ficar em cima do muro, ele começou a desenvolver uma narrativa visual pró-guerrilha, pró-sandinista, e tomou posição, e a fotografia dele começou a ter lado. E aí, quando eu assisti esse filme, eu fui atravessado de tal maneira que eu disse, não, é isso que eu quero ser. E sempre procurei, sendo que pese eu ter sido abduzido em um determinado momento pela publicidade, mas, né, sempre busquei, certo, essas coisas que mexem comigo, que fazem meus olhos brilharem, que tem a ver com as minhas verdades, que tem a ver com as minhas convicções ideológicas, enfim, sempre foi por aí. Né? E eu fico feliz de você ter observado isso e ter trazido essa questão. Né? Porque quando eu fui chamado para fazer essas fotografias, o desafio foram fotografias que trouxessem um pouco essa relação ancestral. E eu já tinha ido, foram 3 fotógrafos convidados, cada um de nós, né, ficou para visitar 2 quilombolas diferentes. Eu fui o primeiro a ser convidado e escolhi quais quilombolas eu gostaria de ir. Como eu já estava trabalhando já há um tempo, já estava fotografando essas 2 comunidades já há algum tempo, já há mais de um ano que eu estava indo para... Né, já conhecia o pessoal dessa comunidade, eu disse, não, eu vou para essas 2, eu fico com esses 2, com Barra do Brumado e Bananal. Aí depois teve Márcio Lima e depois a Rita Cliff, cada um deles escolheu os outros 2 e foram. Quando eu voltei para a comunidade, atrás dessas relações ancestrais, porque quando eu tinha fotografado eles de uma outra maneira, eu não estava preocupado com isso, eu estava preocupado com a relação dessas comunidades com as águas, que era um outro projeto que eu estava fazendo. Quando eu voltei lá atrás disso, aí foi que eu comecei a perceber como esse processo, como essa violência que você falou, como esse processo de aculturação estava brutal. E aí eu disse, nossa, né, fotografar esse dia a dia, esse cotidiano, que eu já tinha, que eu poderia estar continuando a fotografar,
não dá conta disso. Eu não consigo, eu não me vejo, eu não me reconheço nesse discurso. Não é isso, né? Aí eu voltei para Salvador sem conseguir fotografar e tentando imaginar como é que eu poderia fazer para traduzir esse sentimento que eu tive, assim, de angústia mesmo, de revolta, né? Porque você chega lá e via que, porra, as pessoas, a maior parte deles, não, os jovens principalmente, não conheciam a história deles de como é que era mesmo, seus antepassados. Os mais velhos falavam de que se sentiam culpados em relação a isso, porque os jovens não queriam, os pais deles, inclusive, quando foram contar essas histórias, eles também não queriam, já não sabiam contar as histórias como precisavam ser contadas. Ou seja, essa história deles, que é toda pela oralidade, ela vai se perdendo, e a presença de fora entra de forma avassaladora. Né? Então, você via lá uma série de outros maneirismos, costumes, religião, um monte de coisa que não tinha muito a ver com a descendência africana, né? Com a ancestralidade africana. E aí, isso é como traduzir isso, como trazer essa história, como trazer esse sentimento para a fotografia. Foi diante disso que eu me deparei quando voltei para Salvador e fiquei um tempo até para voltar. E aí foi que eu resolvi fazer, como esse fundo preto que está aqui atrás de mim, né? Eu resolvi levar um fundo preto para tirá-los do contexto, descontextualizá-los e trazer exatamente as faces, os rostos, aquela potência de face. Mas eu confesso a você que mesmo pensando nisso, eu fui surpreendido de uma forma, certo? Quando a gente montou um estúdiozinho na casa da dona Joanita. Eu soube, essa semana eu estava conversando com o Carmo, que é uma liderança, não sei nem se o Carmo já chegou, ele ficou de vir, mas não sei se ele está aí. Né? Carmo é uma liderança lá dos quilombolas, e ele me falou essa semana que a dona Joanita faleceu, uma pena. Pois é, né? Uma figurinha super alegre, entusiasta, e aí rapidinho ela afastou os móveis da casa dela para a gente botar o tripé e tal, eu levei uma luz, um flashzinho de estúdio. E aí a gente foi conversar com as pessoas, convidando as pessoas para serem fotografadas. No começo eles estavam meio arredios, eu levei uma máquina médio formato para fazer fotografias que eu tinha imaginado em fazer ampliações bem grandes mesmo, e levei uma médio formato por isso. E levei uma digital também, né, para fazer os primeiros testes e tal. Quando eu comecei a fazer os primeiros testes, aquela coisa toda, e as pessoas começaram a se ver e a se olhar, e aí começou um bate-papo, um burburinho, uma coisa alegre entre eles, se olhando, se reconhecendo, e aquilo ali foi crescendo, e eu fotografava, mostrava, aí nesse momento eu já tinha decidido não fazer mais com a câmera de filme, já tinha decidido fazer com a digital mesmo, por causa dessa interação que a câmera digital terminou proporcionando. E uma pessoa falava com a outra que, quando eu fui olhar, tinha uma fila para ser fotografada. Uma fila para ser fotografada. Né? Cara, as pessoas, de fato, elas não se viam. De fato, elas não tinham essa prática de se olhar mesmo, se mirar no espelho. E ser vista a partir do meu olhar, pô, é uma outra coisa. Elas se reconheciam, mas elas se viam de um outro jeito. Elas gostaram de se ver daquela maneira. Né? Eu estava conversando com você, quer dizer, hoje eu estava conversando com o Carmo essa semana e vi que essa foto que de fato faces que o Carmo, que eu fotografei o Carmo, está na exposição, é a foto que ele usa no WhatsApp dele. Né? É a foto que ele usa no WhatsApp dele. Eu digo, pô, achei do caralho. Eu digo, nossa, que legal, cara. Eu não tinha visto que você está usando a foto, né? Bem bacana. Aí essa coisa começou a crescer, e as pessoas chegavam e se colocavam com tanta verdade, com tanta dignidade, que eram quase instantâneos. A maior parte das pessoas, eu fiz 2 fotos, cara. Fazia 2 fotos, a pessoa se colocava na minha frente, a câmera estava com o tripé, eu olhava para elas, conversava um pouco, virava, fotografava, olhava a foto dizendo, nossa, tá maravilhosa. Aí fazia mais uma para garantir por qualquer coisa,
e pronto, e acabou, e aquela pessoa está ali, saca? É ele íntegro, verdade, a dignidade dele, daquilo que você falou. Dessas pessoas que não começaram a lutar agora, dessas pessoas que têm uma vida de luta, né, de resistência, de embates, de dificuldades, né, cada vez mais. Né, e, sem dúvida, eu fico muito feliz que, de alguma maneira, o meu trabalho tem conseguido, né, ou pelo menos tenta, dar visibilidade, trazer essas discussões. Não é à toa que a gente está conversando sobre isso agora, e já conversamos uma série de outras vezes sobre isso. Eu acho assim que é como eu posso ajudar, na verdade, porque eu não sou sociólogo, eu não sou antropólogo, na verdade, eu sou fotógrafo, sou artista, e a forma como eu encontrei para tratar esse tema e levantar essa discussão é que essa expressão artística, a exposição, você lembra bem, Lanuzzi, a exposição foi impactante, né? Porque na exposição nós criamos um espaço todo escuro, as imagens foram colocadas ao longo do espaço, quer dizer, formavam uma espécie de uma ciranda, e as pessoas, quando chegavam no local, aquilo que a Lanuzzi falou, elas não estavam ali simplesmente olhando as fotografias na parede, elas estavam sendo olhadas também. Elas estavam sendo vistas, sendo miradas, com aqueles olhares, certo? Cheios de força, cheios de dignidade, certo? E essa exposição aí foi no Museu de Arte da Bahia, né? Nessa exposição, né, eu não sei se vocês já pararam na anterior, tinha o fundo marrom, uma exposição coletiva e tal, que eu nem queria, na verdade. Quem quis esse fundo marrom foi Joãozito. Não sei nem se foi Joãozito, acho que foi o cliente, não sei. Foi uma circunstância que não cabe dizer aqui. Aí eu fiz a primeira exposição na Espanha, no Foto Espanha. Aquela no Palácio do Governo, né, foi em 2011. Em 2011, essa aí, 2011. E Karma é esse que está aqui, ó, esse primeiro aqui. Certo? É essa foto que ele está usando no WhatsApp dele. E aí, em 2011, eu fui para o Foto Espanha. Abri uma janela para o Foto Espanha, né? E aí eu apresentei o projeto. A primeira montagem, assim, a primeira edição que eu fiz, do Faces, anterior a essa, o Júnior, mostra aqueles trípticos que eu te falei aquela hora. Foram os trípticos, né? A primeira forma que eu, na minha edição, montei foram esses trípticos. Eu ia apresentar, assim, no projeto na janela que se abriu do Foto Espanha. Né? No Foto Espanha, a gente leva um trabalho e apresenta... antes, a gente tem uma reunião preparatória para o Foto Espanha, pré-seleção, na verdade, para o Foto Espanha. Eu fui pré-selecionado e depois tem a seleção. Para a seleção, eu fui para Cartagena das Índias, né? E aí apresentei esse trabalho para 7 curadores. A gente tem 20 minutos para conversar com cada curador e defender seu trabalho. E aí, dessa pré-seleção, são selecionados 20 fotógrafos latino-americanos. E eu fui um dos brasileiros. Foram 3 brasileiros selecionados, eu fui um deles. Foram 3 brasileiros e 17 fotógrafos de outros países latinos. E aí, quando eu estava nesse processo de edição disso, eu conversei com Goya Cruz, que é uma curadora independente de São Paulo, e Goya gostou desse recorte que eu fiz, os trips, que eu gosto muito desses trips até hoje. Mas ela sugeriu, ela disse, olha, Álvaro, a força desses trabalhos está na face, está no rosto, está na cara dessas pessoas. Concordo. Né? Isso é que é a força deles. Se você coloca essas fotos no meio, fica bonito. Mas você quebra um pouco essa potência. E eu, fui para a Espanha com esse trabalho pronto para apresentar e levei as fotos separadas como carta na manga. Na minha hora de aquela coisa que eu falei no começo aqui, eu sempre fico nervoso antes. Aí, na hora que eu fui chamado para apresentar o trabalho para os curadores, a primeira curadora, eu estava com as 2 caixinhas, né? Aí, na hora de apresentar, eu aí botei só os rostos.
apresentei só os rostos, certo? Aí conversei e tal, passei para um, passei para outro, perguntas e tal, aquela coisa toda, pá, fui selecionado. Né? E aí, com uma das curadoras depois, né, não foi uma das curadoras depois, eu conversando, ela disse, eu mostrei esse trabalho, ela gostou, mas ela reconheceu que as faces tinham mais potência, que eram realmente mais fortes. E aí foi o da Espanha, assim, o Foto Espanha, certo? Que essa foi a exposição no Foto Espanha, foi uma exposição coletiva de 20 fotógrafos, estava no fundo preto. Ficou incrível o conjunto ali vermelho e tal, mas o fundo era preto. Certo? Depois do Foto Espanha, que foi em 2011, esse trabalho foi apresentado no Museu de Arte da Bahia. E aí foi que entrou Lanúzia e Joãozito de novo. Né? O Museu de Arte da Bahia parece que tinha convidado, o diretor do museu era o Pedro, né? Certo? E tinha convidado o Joãozito, a Lanúzia para fazerem as curadorias. E a primeira exposição que o Pedro fez ao assumir a direção do museu foi o Face. Aí o Joãozito me chamou e tal, e aí eu topei e fomos aí viabilizar como é que seria. A minha ideia de montagem, e aí eu preciso reconhecer também, né, a presença de Joãozito nesse trabalho foi fundamental. Porque, por exemplo, eu ia apresentar, como apresentei na Espanha, os retratos com um fundo preto. Mas aí o Joãozito foi um saque dele, aliás, Joãozito teve vários saques, né? O Joãozito teve antes desse do fundo azul, teve outro que eu fiz uma projeção lá no final, o Joãozito queria que eu fizesse minha projeção azul, certo? Não bote preto e branco, não, bote tudo azul, uma cor só e tal, não sei o quê. E argumentou, eu disse, cara, eu não botei, né? Não botei porque eu disse, pô, Joãozito, isso eu não consigo falar sobre isso, não é meu, cara. Eu não tenho. Como é que eu vou argumentar sobre isso? Se alguém me perguntar, eu não sei por que esse fundo é azul, mas eu lhe digo esse cara, mas não adianta, né? Não adianta. Ele era genial, ele estava lá na frente, né? Eu, né, não apresentei do jeito tradicional mesmo. Hoje até entendo como é que ele queria fazer, mas não dava para mim naquela época, isso há 10 anos atrás, não dava. Né? E aí apresentei. E esse foi o Faces com o fundo azul no Museu de Arte da Bahia. Foi impactante. Primeiro pelo seguinte, quem foi meu parceiro para apresentar esse trabalho no Museu de Arte da Bahia foi a CEPROME. Né? A CEPROME que foi parceira para fazer essa apresentação. E o interessante é que o pessoal da CEPROME, quando eu fiz a proposta de fazer a exposição no Museu de Arte da Bahia, eles ficaram meio assim, porque, nossa, o Museu de Arte da Bahia, para quem não conhece Salvador, o Museu de Arte da Bahia é um museu tradicional daqui, é um museu que fica no Corredor da Vitória, que é uma área também bastante, né, tradicional na cidade, e o pessoal da CEPROME, né, da militante do movimento negro e tal, ficaram meio assim, nossa, mas a gente lá nesse museu e tal coisa. E aí argumentamos, e eles entraram na história, e não só entraram na história, como fizeram a abertura do Novembro Negro lá no Museu de Arte da Bahia, no mesmo dia da abertura da minha exposição. Então, eles abriram o Novembro Negro de um lado e depois todo mundo foi para a exposição. Então, foi assim, a potência total. Primeiro, pela ocupação que se deu naquele dia. Né? Pela ocupação. Todas as pessoas que discursaram naquele evento do Novembro Negro fizeram referências à presença do movimento negro dentro do Museu de Arte da Bahia. E teve até um secretário de Cultura na época que chegou a dizer assim, nossa, imagine aqueles coronéis, aqueles aristocratas da Bahia vendo a gente aqui dentro, essa nossa presença, essa ocupação e papapá. Quer dizer, foi incrível. Você lembra, né, Lanu, desse dia? Não, eu lembro, e eu acho que é importante salientar, né, que é um museu, casa, século XIX, que conta só um lado da história, como quase todos os museus no país, né, que conta só um lado da história, conta só o lado do dominador, né, da Casa Grande. É um momento histórico aquele ali. Tem os artefatos feitos pelas mãos das pessoas escravizadas, que são negligenciadas, inclusive, enquanto autoras dessas peças. Elas são colocadas no museu como obras, como o bom gosto da elite branca do nosso país. Então,
o fato, esse período, a gente trabalhou junto com o museu para trazer esse Novembro Negro, a abertura do Novembro Negro, a exposição de Álvaro, para o museu justamente para marcar isso, para colocar que as instituições públicas, seja lá de qual for a natureza dela, ela precisa começar a contar a história de todos os povos. Ela tem que contar a história de todas as pessoas que contribuíram e dar tanto visibilidade, quanto poder de fala, quanto condições, e usam muito essa palavra, né, reparar, né, toda esses séculos de silenciamento. A gente nunca vai conseguir pagar essa dívida, mas precisamos iniciar isso, né? Eu acho que se a gente pensar em 10 anos, muita coisa já aconteceu. A gente tem, de fato, um aumento da representatividade e da representação das populações negras em lugares de poder, muito abaixo ainda do que, se a gente for pensar a proporção, né, da população. Se a gente pensar em Salvador, então, é ainda muito pequena, mas a gente já tem pessoas que, com poder de decisão, que são pertencentes a essas populações que foram séculos e séculos e séculos renegadas. Então, a gente precisa fazer a nossa parte também, e aproveitar os privilégios que a gente tem, que era uma coisa que a gente falava, o Joãozito também, que é um pouco da origem do Projeto Ativa, que é um pouco da origem do Ateliê, que a gente tem que aproveitar os privilégios que nós temos e usar eles a favor de quem precisa. Isso não é compaixão, ou não é compaixão, como é que é? Caridade, é necessidade. A nossa civilização provou que não funciona. O modo de civilização que nós construímos as nossas cidades, o nosso país, não funciona. Aí o coronavírus que não deixa você mentir, né? Exatamente, por isso que a gente está há mais de um ano lutando contra um vírus. Então, isso é real, a gente tem que acordar. O modelo de civilização que se diz que é hegemônico, que se diz que é o melhor de todos, ele não funciona. Ele destrói o planeta, destrói o único lugar que a gente pode habitar, massacra as populações que têm uma formação de sociedade diferente dessa, que a gente vai pensar os povos originários do Brasil, da América Latina, de África, de Ásia, são povos que são massacrados. Os Estados Unidos não podemos nem falar, porque eles eliminaram quase todos, né? Então, esse modelo de civilização é que a gente tem que alterar, é ele que não funciona. Não, o problema não é o coronavírus. Nos trouxe até aqui, né? Esse modelo de civilização nos trouxe até aqui. Nos trouxe até esse aqui. Medo, esse horror, você não pode fazer nada porque pode estar contaminado, pode estar contaminando, né? Imagina, né? E esse é o nosso estilo de vida que nos trouxe até aqui. Se a gente não muda, nada vai mudar, as coisas vão continuar até, sei lá, a humanidade sucumbir. Mas, enfim, vamos voltar. Voltando, né? Pois é, então, essa exposição do Museu de Arte da Bahia foi assim, nossa, foi uma potência, foi um negócio arrebatador, né? Porque as pessoas, assim, a maior parte das pessoas não foram, claro, esse espaço todo escuro, certo? E aí eu captei um som da noite lá nos quilombolas e botei um som da noite, aquele som da noite, que tem um grilo, um cachorrinho que late ao fundo, aquele silêncio que não é um silêncio, né? E aí as pessoas, e o som distribuído por todo o ambiente, as pessoas entravam e não se davam conta ainda de que era um áudio, e olhando esses retratos, olhando essas faces de aquela som. Olha, teve gente que chorou, foram várias reações, certo? Teve gente que sentiu alguma coisa mais forte, pessoas mais sensitivas e tal. Foi arrebatador. Foi arrebatador, né? No Museu de Arte da Bahia foi a primeira vez que eu fiz a exposição do jeito que eu tinha imaginado, porque a primeira vez lá na Espanha não foi dessa forma, né? No Palácio também, no Palácio foi uma outra coisa, mas aí sim foi a primeira vez que eu vi como é que era essa exposição, assim, eu disse, nossa, cara, foi incrível, eu fiquei feliz.
Depois dessa exposição, assim, só para posicionar as pessoas que chegaram agora e tal, a gente está falando das exposições para mostrar um pouco a trajetória desse trabalho até chegarmos no lançamento do livro, no lançamento desse e-book que a gente está fazendo hoje. Né? Porque, às vezes, se a gente não contextualiza, pode pensar de que não, o livro surgiu agora. Não, o livro tem uma trajetória até chegar aqui. E, na maior parte das vezes, o processo que você constrói num projeto artístico, enfim, é tão ou mais potente, tão ou mais importante do que o resultado dele. Porque o livro, você está ali, pegou o livro, está bacana, vai folhear, vai olhar. Mas, para se chegar nele, né, os percalços, as lutas, as dificuldades, os envolvimentos, os encontros que aconteceram. Isso, eu acho que é onde reside a história toda, certo? De um trabalho de, sei lá, de um trabalho de arte mesmo, né? Mas, enfim, de qualquer trabalho, eu acredito. E aí, depois do Museu de Arte da Bahia, eu fiz ganhei um edital em Furnas, mas não vou mostrar Furnas agora, vou mostrar a exposição que foi posterior. Essa do Museu de Arte da Bahia foi em 2015, depois em 2019, em 2017, deixa eu ver quando foi, em Furnas foi em 2017, mas eu não vou mostrar Furnas agora, vou mostrar em São Cristóvão, que foi exatamente antes da pandemia, que foi a primeira vez que eu fiz essa exposição num festival de rua, um festival de arte, São Cristóvão, que é uma cidade histórica de Sergipe, e montamos um espaço bem menor do que o que eu tinha feito no Museu de Arte da Bahia, mas não menos potente, Cara, Lanuzzi, você não tem ideia, foram mais de 400 pessoas visitando essa exposição por dia, com registros de ata. Eu virei quase um popstar no festival. Você não é brincadeira minha, não é sacanagem, não. Rapaz, as pessoas vinham fotografar comigo, saíam da exposição me procurando, fazendo foto, fazendo selfie comigo. Eu fiquei assim, cara, que é isso? Era fila para entrar, fila para assinar o livro de ata. Foi impressionante. E não eram as pessoas da universidade que frequentam o festival, mas, assim, como é um festival popular, né, com várias linguagens artísticas, você tem fotografia, mas você tem música, você tem teatro, você tem cinema, você tem poesia, você tem grupos de folclóricos espalhados pela cidade, circulando. É incrível o festival. E aí, as pessoas da rua, do povo local, dos interiores, começaram a frequentar a exposição, e uma foi falando para outra, e foi uma loucura. Eu nunca tinha feito exposição com tanta gente procurando e querendo, e eu fiquei encantado. Foi Qual mágico. é a cidade mesmo, Álvaro? Uma cidade histórica. É a quarta cidade mais antiga do país, né, que fica em Sergipe, São Cristóvão, uma cidadezinha que é uma gracinha, lembra linda, aquela coisa assim, bem bacana, vale a pena conhecer, né? E, enfim, essa foto foi feita com celular, não está com uma qualidade bacana, mas vale, né, a intenção de mostrar como é que foi um pouco a montagem e a história. E aí, anterior a essa, em 2017, eu fiz Furnas. Foi um edital, certo? No Rio de Janeiro. Aí a montagem, como ficou... Aí sim, foi a primeira vez que eu fiz a exposição como eu realmente queria fazer. Então, eu montei, fechei todo o espaço, criei um espaço expositivo, né? Fechei mesmo com madeirite, pintei. Foi uma produção. Foi uma puta produção, né? Montei toda, o som, ficou um negócio lindo, ficou pancada, certo? Nessa exposição, como tinham 2 andares, eu tive que fazer alguma coisa embaixo, certo? Porque a exposição foi toda em cima. Eu fiz uns teasers só com os olhos, então na parte de baixo tinha os olhos, tinha a carta de alforria, que ainda está na minha mão, mas eu vou lhe devolver em breve, a qualquer momento. Certo? A carta de alforria, certo? Ali embaixo, e os olhos. E aí as pessoas entravam, já sentiam aquele impacto dos olhos e tal, e quando subiam, elas passavam por uma cortininha e entravam naquele espaço positivo. Nossa,
né, foi... Porque do lado de fora estava todo mundo batendo papo. Quando entrava, e era bastante amplo o lugar, a separação, de fato, era uma ciranda mesmo. Então, teve gente que entrou, olhou e saiu rápido, tomou um ar e voltou. Né? Tiveram reações incríveis. Foi demais, cara. Né? E a presença dessas pessoas, né? Esses olhares, né? A relação que se dá. Eu costumo dizer que quando você entra nessa exposição e você olha para esses rostos e é olhado por eles, né? O que toca as pessoas e fazem com que elas se emocionem, que chorem, porque elas se veem ali, é a sua própria ancestralidade, ela consegue ser acessada por essa ancestralidade, né? Que não é brincadeira, quer seja ela da cor que seja, que é brasileira, tem essa ancestralidade, certo? Ela se reconhece nesses olhos, se reconhece nessas pessoas, se reconhece nessas crianças, nesses velhos, em todos. Então é muito forte. E foi o que aconteceu. Essa exposição foi bem interessante porque teve uma presença muito legal de fotógrafos, uma turma de fotógrafos do Rio de Janeiro foram para a exposição. E eu tenho, inclusive, aqui, tem mais fotografias dessas? Não, tem até alguns depoimentos bacanas que eu quero mostrar para vocês. Uhum. Essa exposição, todo o trabalho é feito com o maior respeito. Ali você olha e já é íntimo da pessoa retratada. Álvaro, ele tem essa capacidade. Isso é um dom, difícil transferir no curso. Dou os parabéns, acho necessário um trabalho desse, numa época que eu acho que a gente está numa crise do olhar. O olhar do Álvaro de uma peculiaridade muito grande, né? A busca da luz perfeita, né? É de um orgulho muito grande para todos nós. Gostaria de parabenizar pela exposição, de muito bom gosto, mas principalmente pelo reconhecimento do trabalho fotográfico que ele desenvolve, que é espetacular. Foi uma boa surpresa, ele domina muito bem as fotografias em estúdio e transcende, procurando descobrir as identidades de cada rosto. Adorei, gostei muito, fiquei tranquilo. Se mostra aqui no Rio de Janeiro a imagem tão marcante de uma raça tão importante como são os negros da região da Chapada Diamantina. Um trabalho belíssimo, é um trabalho que eu acho que merecia um livro, essas imagens do Alves Vilela, sem palavras. Parabéns, Léo, parabéns. A exposição não são só retratos, não são só fotografias. Naqueles retratos, a forma como foi apresentado, cada pessoa conta uma história própria, né? A exposição estava fantástica, a expografia também maravilhosa. Parabéns para o Álvaro. Achei a exposição belíssima, porque é impactante. É algo que tocou muito fundo a minha alma, de sentimento. Não tem palavras. Impactante. Eu fui tomado assim, pelas forças da natureza. A gente não escreve somente com as palavras. O fotógrafo ele acaba escrevendo também com as imagens. Recomendo, estou super feliz de estar aqui. A cor preta e branca daquelas fotos, aquela profundidade do olhar, tira a gente desse cenário de excesso de cores, né? Então eu saí daqui hoje um pouco mais leve. A gente faz uma viagem aqui. Pois é, essa exposição do Rio foi incrível. E antes da gente continuar, eu queria fazer aqui um registro, uma homenagem ao Zeca Araújo, que foi aquele fotógrafo que foi o primeiro a falar. E o Zeca, o Manu falando, fica presente sempre, é isso mesmo, o Zeca é presente sempre na fotografia brasileira, e é importante fazer o registro, que o Zeca, em 79, foi responsável pela criação do núcleo de fotografia da Funarte, né? E foi o primeiro fotógrafo a desenvolver políticas públicas para fotografia aqui no Brasil. E aí, a partir desse trabalho que o Zeca desenvolveu
com a criação do Núcleo de Fotografia, que ele foi criador e foi o primeiro coordenador, é que se criaram os festivais as Semanas Nacionais de Fotografia, que começaram a acontecer, e em 82, 83, 82, foi criado, a partir do Núcleo de Fotografia, o Instituto Nacional de Fotografia, e aí o Pedro Vasques assumiu. Mas, assim, o próprio Pedro Vasques, como Milton Guran, que é um fotógrafo do Rio, dizem que a fotografia brasileira é antes e depois do Zeca. A importância do Zeca, realmente, na fotografia é muito grande, e eu fiquei feliz com a presença dele, e fico feliz também em estar aqui rendendo essa homenagem ao Zeca Araújo, que é uma figura amorosa, carinhosa, bem bacana, certo? Enfim, e necessária. E aí, seguindo a história, o Evandro Teixeira falou que o trabalho merecia um livro. E tá aí, né? Eu estou obedecendo ao Evandro e trazendo um livro, certo? Depois desse trabalho. A trajetória do Fasces foi essa, né? A gente agora chega aqui, no lugar onde nós estamos, né? Fazendo esse lançamento do livro, que teve, assim, esse livro foi, assim, a gente foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc, né, esse trabalho, essa força que as comunidades, que os artistas, que o movimento, que a cultura do Brasil, né, se levantou e exigiu de que fosse, se não foi dado, foi conquista, e é bom que se diga, né, foi conquista nossa, conquista do povo brasileiro, conquista dos trabalhadores da cultura, enfim, né, e graças também ao proponente, que é o meu amigo Jackson, que foi o proponente, ele acreditou no meu trabalho também, e foi o proponente desse projeto, e conseguimos viabilizar esse primeiro momento, né? Enfim, fala alguma coisa, Helena. O link está disponível, certo? As pessoas, assim, hoje a gente vai estar disponibilizando o link para as pessoas fazer o download gratuito, né? Pode acessar no site, www.alvarovilela.com.br, e lá no site ela vai ser orientada para acessar o link, deixa o e-mail, acessa o link e pode fazer o download do livro, do e-book. Eu adoraria ouvir comentários depois que vocês acessarem. Assim, diga, Lana, espera aí. Eu ia comentar isso, né? Para as pessoas que tiverem perguntas, colocar no chat, né? Para continuar a conversa. E quando olharem o livro, porque no livro tem as faces, né? Os rostos, mas tem também o lugar, né? O território. E tem queria que olhassem assim, com mais atenção, com mais reverência, a primeira foto que aparece o território, que é uma foto aérea, que a gente tem uma escala de imensidão, de um vazio, e aquelas casinhas, aquela pequena comunidade colocada. Vai colocar aqui? Bom, pode colocar. Vai. Aí. Então, a gente tem essa comunidadezinha, essas casinhas que fazem, eu não sei qual dos dois territórios é exatamente, mas isso aí é Barra do Brumado. Eu fiquei muito impactada quando a gente olha essa imensidão. E o nosso olhar não está acostumado a olhar para essa imensidão. A gente sempre vai olhar como uma terra de vazio, uma terra de nada, uma terra isolada. E talvez o que é para essa comunidade é uma terra de futuro. Uma Sandra Santos, lá de Barra do Brumado. Tudo bem, Sandra? Muito bem-vinda. É um lugar, é uma vastidão de proteção, em primeiro lugar, que foi isso que garantiu que eles estivessem minimamente protegidos até então, né? Fora todas as ameaças, mas esse vazio, entre aspas, porque isso não é um vazio, protegeu eles. E a gente vê como essas casas, essas pessoas, essa pequena comunidade, ela luta, sim, com essa imensidão que aqui está representada, né? E é dessa imensidão, é dessa capacidade de ver essa imensidão que vem a força deles, né? E acho que quando a gente olha a cidade de cima, a gente não vê mais isso. E como eu disse, não é o vazio, é a nossa terra, é um território, e esse pertencimento ao território,
que a gente não pode perder, e eles não, nós na cidade, muitas vezes perdemos, mas eles não perderam. Na Idade Média, discutindo uma questão de violência, uns anos atrás, num seminário, um professor comentou uma coisa da Idade Média, que a gente sempre fala da Idade Média como um lugar onde tudo era atrasado, tudo de ruim está na Idade Média. E ele faz um recorte, que na Idade Média existia uma noção de pertencimento das pessoas ao lugar, que nós, no Brasil, perdemos esse pertencimento com um movimento que na Europa, por exemplo, levou 500 anos para acontecer, que é a mudança das comunidades agrárias para a cidade. No Brasil, isso foi acelerado em pós-45, anos 50 em diante. Então, se a gente... As nossas gerações, não sei vocês, mas, por exemplo, meus pais são do interior, que foram para a cidade em busca de uma nova vida. Eles perdem o pertencimento à terra. E se sentir pertencendo à terra, pertencendo a um lugar, pertencendo a uma comunidade, pertencendo a um povo, é que faz com que a gente enxergue a vida e lute por ela de forma mais coletiva. Certamente, e isso eu estou falando do meu ponto de vista, certamente, essa desagregação que a gente sofreu no Brasil, que foi forçada, foi uma política forçada sobre todas as populações, fez a gente chegar onde nós estamos, com essas cidades super inchadas, com esses cinturões de comunidades que não são atendidas pelo poder público, e a gente tem que buscar esse pertencimento de novo, né? Qual é o nosso lugar? Comunidade Barra do Brumado, que bacana. Que ótimo vê-los aqui. Então é isso. Não sei se as pessoas têm alguma pergunta, por favor, façam. Então eu só quero que olhem com atenção essa primeira imagem. Todo o livro está lindo, são imagens para a gente debruçar o olhar por bastante tempo, mas pensar sobre essa imensidão. Bacana o que você falou, viu, Anu? Bem interessante o que você falou. Nós estamos precisando. A história dessa comunidade é uma história de muita luta mesmo. Né? Os descendentes, os antepassados deles, estou com 2 sonhos aqui. Eu estou falando e estou ouvindo um eco. Eu estou lhe ouvindo bem. Então, eles estavam num navio negreiro, na costa sul da Bahia, Itacaré, o navio naufragou, eles conseguiram fugir. Subiram de Itacaré até a Chapada Diamantina, andando pelos rios, pelas águas, para fugir dos cachorros, dos caçadores, daqueles cara, como é que chama, capitão do mato, e conseguiram chegar na Chapada. E olha que andaram, hein? De Itacaré até a Chapada, não é brincadeira, não. Né? Chegaram lá e organizaram, certo? Nesse local o quilombo deles. Deram azar e foram recapturados pelo Raposo Tavares. Não, pelo Raposo Tavares, agora fiquei na dúvida se foi o Raposo Tavares ou foi o Borba Gato, não lembro. Foi um bandeirante, esqueci. Foi um bandeirante, recapturou essas pessoas e obrigaram eles a construir, certo, uma vila para receber europeus, portugueses que estavam vindo para a estação de Diamante, na Chapada. E aí, ainda hoje, você tem lá a comunidade que foi construída dos portugueses, com descendentes de portugueses, que é chamada de Mato Grosso. É incrível quando você coloca as duas comunidades, você vai ver as duas comunidades. Num primeiro olhar, você, assim, quando você chega lá embaixo para fotografar os quilombolas, eles são muito mais fechados, muito mais ensimesmados, mais arredios, não é fácil. Quando você vai lá em cima no Mato Grosso, todo mundo chama para fotografar, abre os braços, chama, faz, você fica achando estranho, comunidades tão próximas e com realidades tão diferentes e tudo mais. E aí você começa a pensar e assim, um olhar descuidado iria dizer assim, nossa, mas como o povo lá de cima é amistoso, as ruas, as casas são mais organizadas, mais cheias de flores, são mais isso, mais aquilo, e o pessoal lá do quilombola
é mais fechado, né, com mais pobreza. Aí você diz, cara, você para pensar e diz, porra, mas a relação homem-trabalho para essas comunidades quilombolas, né, para essas comunidades de pessoas que foram escravizadas ou que descendem de pessoas que foram escravizadas, sempre foi uma relação que acabava com eles. Quanto mais ele trabalhava, menos tinham. Diferente dos de lá de cima, que quanto mais trabalhavam, mais tinham. Os de cá, não. Quanto mais trabalhavam, menos tinham. Quanto mais trabalhavam, eles perdiam a única coisa que eles tinham, que era a própria vida. Então, essa coisa fica impregnada, certo? Numa memória de pele, de corpo, de tudo. Sabe? As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de... Não sabem nem por que são daquele jeito. Mas são daquele jeito porque essa coisa vem de longe. Não é fácil. É aquilo que você diz. Assim, a dívida que se tem é muito grande. É uma dívida muito grande. Tá? Porque as pessoas são como são hoje, mas, putz, tem um histórico difícil, pesado. Certo? Enfim, né, essa luta dessa comunidade, assim, aquela coisa que o Jackson Liberato aí, que foi o meu proponente, estamos juntos, Jaquinho, olha aí, figura. Certo? Obrigado por, né, estarmos juntos. Certo? Sandra, quero parabenizar a aula pelo belíssimo trabalho, fiquei super emocionado por lembrar e ver tanta gente querida que já não está mais entre nós. Muito obrigado. A Sandra é lá da comunidade. Algumas pessoas eu soube que já faleceram. Né, a dona Dudu faleceu, né, tiveram algumas pessoas que já faleceram mesmo, uma pena. Mas, enfim, vamos dar uma passada. Mas estão eternizadas, viu? Estão eternizadas. Né? Assim, aliás, outra coisa, a gente ia fazer essa exposição, a gente ia fazer essa apresentação agora, inclusive lá em Barra do Brumado. Mas com a pandemia não deu para a gente fazer, mas eu estou aqui me comprometendo assim que der condição, a gente ir lá fazer essa apresentação lá, fazer uma exposição lá em Barra do Brumado. Falei com o Carmo essa semana sobre isso. Vamos dar uma pode passada. Me levar também. Hein? Eu posso ir também? Claro, posso ir também? Claro. Vamos dar uma passada no livro para vocês verem. Galera, é o seguinte, entrar no site, eu tenho que dizer os passos, né? Como é? O que eu tenho que dizer mais? Eu tenho que dizer os passos aqui. Você vai entrar... Como é que é, né? Vai no site, vai estar lá... É explicativo, é autoexplicativo, na verdade. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, né? E aí, lá você vai poder folhear o livro do jeito que está aqui, mas depois você vai fazer o download para poder pegar o livro, que ele recebe o livro. O livro não vai dessa forma, né? Ele vai no PDF, o e-book. Ele fica lindo, assim. Esse livro, quando tiver impresso, vai ficar um show. Diga aí, Lanuzzi. Vai ficar lindo. Inclusive, se tiver alguém que queira participar e patrocinar, eu estou aberto para patrocínios, entendeu? Estou aberto para patrocínios. Cadê? Eu tenho um texto, tem 2 textos, além do meu texto, tem um texto de Manu Castro, Emanuel Castro. Gente, são lindas essas fotos. Olha lá, a dona Cláudia Seca, a Dudu, faleceu também. Me tirei. Estão perguntando se a entrevista vai ficar disponível. Ela fica no canal. Fica. Né? Fica no Nesse canal. mesmo canal. Que é da... Fica gravado nesse mesmo canal. E deve ter no próprio site, depois deve ter o link para o vídeo e tudo mais, né? Isso então vai pode ficar, rever, exatamente, vai ficar. Né? Bom, a gente está chegando um pouco no final do nosso lançamento, certo? Se alguém quiser conversar, fazer perguntas, Lanuzzi, se quiser falar mais alguma coisa. Eu estou super feliz com essa coisa. Olha, esse formato de lançamento virtual é bem diferente, né? Gente, porque, assim, tem um lado legal, mas tem outro que é o calor humano. Você termina perdendo um pouco essa coisa da presença das pessoas, o bate-papo, o comes e bebes, aquele negócio que é uma marca desses eventos, né?
Mas a gente pode também estar aqui apresentando com mais calma, com mais tranquilidade. Estou aqui aberto para as pessoas me perguntarem o que quiserem perguntar, Lanuse também. Espero que vocês comentem depois em relação ao livro, certo? Depois que pegarem o livro e tal. Adoraria receber os feedback. A gente já está com quanto tempo, Júnior? Está disponível aqui nesse site. A gente tem ainda 5 minutos. 5 minutos. Então, gente, Quer mais, se parecer. Hein? Eu acho, Álvaro, que o livro ele é autoexplicativo. Meu filhote aí, Lucas Viana. Certo? Minha mãe também estava presente, Ieda Vilela, dizendo aqui, olá, estou aqui. Né? Tem que estar, né? Pois é. Então, eu acho que as pessoas depois podem olhar com bastante atenção o livro, né? Ele está muito bonito. Não é a mesma coisa do que um livro impresso no papel, né? Mas nossa cheirinho vida... da página, o cheirinho da página do papel, né? Mas ela possibilita que a gente possa mandar o livro para pessoas em qualquer parte do mundo, de uma maneira fácil. O livro é gratuito, isso é importante, né? Então, acho que vale a pena divulgar o trabalho mesmo, né? E peço até para as pessoas que estão aqui, que são das comunidades, de colocarem no celular e mostrarem para as pessoas que não estão vendo ou que não acessam o canal de YouTube. Se puderem ver o vídeo, ótimo, mas mostrar para essas pessoas também que certamente, quando o livro for impresso em papel, terá uma tiragem, uma quantidade grande de livro para essas comunidades, especificamente, terem a sua história registrada, guardada, porque é importante. Acho que sem a força deles... Carmo está ouvindo a apresentação aqui. Carmo é lá de liderança lá da comunidade. Pronto, Carmo. Então, apresenta aí para os seus vizinhos, seus amigos, e que vocês estão muito bem representados nesse livro. O que tem no livro é a força de vocês, que sensivelmente Álvaro conseguiu capturar. Né? Bom, pessoal, se não tiver perguntas, agradeço a presença. Estou vendo aqui que um monte de gente já está fazendo um download do livro, certo? Super feliz com isso. Espero, de fato, o feedback aí, os comentários. Muito feliz, obrigado. Lanuse, você foi 10, sensacional, adorei estar aqui, resgatar um pouco essa história e trazer Joãozito presente também, que é importante, né? Valeu. Né? Um cabeça. As pinturas dele. Então, massa, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem em casa. Cuidem-se, cuidem dos seus, claro. E cuidem dos mais frágeis também. Aqui como é que funciona. Entendeu? Agradeci aqui. Já está a Paula chegando aqui perguntando se eu agradeci a todo mundo, certo? Falei de Jackson, falei de todo mundo. Maninha. Né? Maninha, certo? Maravilhosa. A Andréa falando, maravilhosa. Obrigada. Deixa eu perguntar um negócio rápido. Bom, só tenho que agradecer mesmo a presença de vocês e agradecer a Álvaro pelo convite também. Deixa eu ligar meu microfone. Pois os 2 textos, Manu Castro está aí e a Cleidiana foram responsáveis pelos 2 textos. Certo? Obrigado a vocês. Enfim, e no livro, inclusive, tem os agradecimentos. Né? Estou aqui emocionado. Obrigado, valeu. E boa noite. A Paul Viola, a Paula aqui, a Paul Viola, claro, mas eu agradeci no livro, eu agradeci aqui também. Tá Dudes, bacana, certo? É isso aí, certo? Beijos, boa noite. Lanuse. Boa noite. Amei, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente.